Os professores da rede municipal estão em greve e isso tem repercutido muito na cidade, com a presença ou a ausência dos estudantes em sala de aula, mas também entre os grupos políticos, como, por exemplo, lá na Câmara de Vereadores, Elivaldo Barbosa, o líder do prefeito, falou com você a respeito desse assunto. Pois é, Joelson, a greve que, segundo as lideranças, já passou dos limites. Ontem mesmo foi realizada uma audiência pública lá na Câmara Municipal, no esforço de buscar um entendimento ou uma aproximação das partes. De um lado, o magistério representado pelo Sindicerme, que é o Sindicato dos Servidores Totais assim, do município, mas tem uma presença muito forte no magistério. E do outro, a Prefeitura da capital, que é a instituição responsável pela rede municipal de ensino. O líder do prefeito da Câmara, o vereador Enzo Samuel, também entra nesse clima de buscar o entendimento e do restabelecimento pleno do período letivo. Vamos acompanhar. A prefeitura está trabalhando para resolver o problema. O que eu posso dizer é que se a prefeitura tivesse condição de pagar um reajuste até inclusive acima dos 33, pagaria. Mas aqui nós decidimos com base em documentos oficiais, em documentos públicos, né, que são respeitados, e nós colocamos isso ontem na reunião. Inclusive a Câmara, num avanço, numa audiência pública, que precisa ser reconhecido, o projeto não tinha vindo de forma linear, nós votamos o reajuste de forma linear, né, para todos da categoria. E isso o próprio sindicato reconhece. E o que eu quero dizer aqui é que a Câmara estará sempre de portas abertas, vamos dialogar sempre que for possível. É como eu disse, quais serão as decisões? Não sabemos. Decisões, elas agradam e desagradam, mas precisam ser tomadas. O importante é que a gente sempre possa ser esse canal de diálogo, esse canal de mediação. Pós-reunião, vamos levar essa conversa para o prefeito e esperamos que possamos resolver isso o quanto antes. Nós estamos no estúdio aqui do Jornal do Piauí com o secretário municipal de governo, da Prefeitura de Teresina, André Lopes. Ele vai conversar conosco a respeito das posições tomadas pela gestão para garantir ou tentar fazer com que os professores retornem à sala de aula. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Muito boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, e boa tarde a todos que nos assistem de casa. As medidas já foram anunciadas, existe a possibilidade até de corte de ponto dos professores? Exatamente. Eu pude pegar aí na fala do Enzo que ele demonstrou que a Prefeitura buscou o diálogo de diversas maneiras com o Sindicerme, com a classe dos professores. Antes mesmo da lei ser aprovada na Câmara, houve uma audiência pública no qual foi feita a reivindicação por parte do sindicato de que o aumento fosse linear. E nós, atendendo a essa reivindicação, modificamos o projeto de lei e fizemos o envio desse reajuste linear. Só que, infelizmente, o sindicato não se conteve com isso, E aí, a partir daí, tivemos esse impasse. A lei foi aprovada, a lei por rigor, legal. Nós temos duas decisões judiciais que reiteram a legalidade da lei e que determinam a ilegalidade da greve, e ainda assim não tivemos o retorno dos professores. E aí, por causa disso, o prefeito se viu obrigado a tomar medidas mais enérgicas. E aí, ontem, então, nós editamos um decreto que reorganiza o calendário escolar municipal do município, E dá algumas prerrogativas à SEMEC, entre elas a de fazer o corte dos pontos dos servidores. Quando você fala reorganiza, ela estabelece datas de férias, é isso, Períodos que vai ter aula de reposição, eventualmente? Joelson, o decreto não discrimina essas datas, mas ele dá à SEMEC a prerrogativa de fazer essas modificações. Tá, então a SEMEC vai avaliar que dias é que isso vai ter que ser feito para compensar eventualmente faltas. Perfeitamente, Vai olhar o seu quadro de profissionais, aqueles substitutos que ainda estão disponíveis, e a partir daí vai reorganizar esse quadro de aulas. Agora, secretário, o que chegou à Secretaria de Governo em relação, até agora, ao prejuízo provocado com a paralisação, mais de 100 dias, na rede municipal de ensino? Elivaldo, esse prejuízo ele é incalculável. Eu diria a você que um dos grandes desafios que nós teremos nesse ano de 22 é conseguir dar uma solução para os alunos e fazer com que eles recuperem esse tempo perdido. Nós temos estudantes que vão passar daqui a pouco para o ensino médio, que estão no ensino fundamental, estudantes que tiveram o seu aprendizado de leitura retardado, e esse prejuízo é incalculável na formação do estudante. Ele vai repercutir lá no futuro, no seu ensino superior, na sua atuação profissional. Então, o nosso desafio agora é reunir os nossos profissionais e procurar uma solução, um jeito de repor esse tempo perdido da maneira mais eficaz possível. E quanto a ilegalidade da greve já está posta, mas quanto à possibilidade do desconto, que seria uma medida mais dura, existem questionamentos feitos em relação a isso? Como é que vai ser feita a operacionalização desses descontos?
O controle da frequência dos servidores é feito por meio da SEMEC. E é suficiente para justificar esses cortes? Perfeitamente. A partir do momento em que o juiz reiteradamente diz que aquela greve é ilegal, não há mais elementos que impeçam a prefeitura de fazer esse corte. Ele não aconteceu até o momento porque a gente quis oportunizar aos professores o retorno voluntário, digamos assim, às aulas. A gente nunca quer extremizar a situação, mas infelizmente o prejuízo está ficando já insustentável e o prefeito se viu obrigado a fazer essa nova determinação. A sensibilidade dele, a situação das crianças, que fez com que ele tomasse essa nova medida. E quanto à política salarial, a prefeitura chegou de fato no limite, o que impediu de retomar um entendimento, até de rever o que foi aprovado lá na Câmara Municipal, secretário? Elivaldo, eu sei que esse discurso já é bastante repetido, mas eu preciso deixar isso bem claro para a população. Quais são os fatos que envolvem essa questão? Primeiro, o governo federal ele delimita o piso nacional do magistério, que é aquele menor valor que o professor deve receber. A Prefeitura de Teresina já tinha uma tabela de cargos e salários que pagava acima desse piso. Então, o reajuste que foi proposto pelo governo federal de 33,23%, que incidiu sobre o piso, não necessariamente deve ser repassado a todos os profissionais. Por quê? Porque boa parte deles já recebe mais do que o piso. Eu diria que no fim da carreira do magistério, há professores que recebem mais do que o dobro do piso. Então, a primeira coisa que de fato deve ser entendido pela população, a Prefeitura está cumprindo a lei. A Prefeitura paga acima do piso do magistério. Bom, por que foi difícil para os professores compreenderem, então, que esse piso já está sendo pago? Se parece algo tão objetivo. Joel, eu entendo que existe uma ala no Sindicerme, que é uma ala bastante radical e que, infelizmente, não aceita o diálogo com a Prefeitura. Por mais que a gente tenha exposto essas informações e demonstrado, por mais que seja de conhecimento amplo, nacional, porque não é questão só do município de Teresina. Essa mesma discussão acontece também no âmbito do governo do Estado e em várias cidades do país, em vários outros estados. Então, não é uma exclusividade de Teresina. Mas, infelizmente, o nosso sindicato não consegue compreender essa questão que é bastante objetiva. Você pagando acima do piso nacional, você está obedecendo à lei. E é isso que a Prefeitura de Teresina faz. A previsão de teste seletivo, caso alguma escola tenha dificuldade de recrutar todos os professores ali dotados? Elivaldo, no decreto há 2 pontos que remetem a essa questão que você falou. Primeiro, o decreto abre a possibilidade de remanejamento dos quadros de professores. Então, a gente vai ver aquelas escolas onde está com uma situação melhor e vai tentar enquadrar nas escolas que têm uma situação mais ruim. E também há a possibilidade de contratação de professores seletistas. A SEMEC já está se mobilizando no sentido de fazer esse novo seletivo para que a gente consiga ter mais força de trabalho para andar com as aulas o mais rápido possível. Possibilidade de demissões? Não falamos nisso agora no momento, Joel. A intenção agora é promover o corte de ponto daqueles professores que não retornarem às aulas, mas nada impede que no avançar do tempo, dependendo do que a Justiça nos disser e nos amparar, a gente pode chegar em medidas mais drásticas, mas nunca é essa a intenção da Prefeitura de Teresina. E diálogo com a categoria? Nós sempre estivemos abertos ao diálogo, Elivaldo. A gente demonstrou, não só uma vez, mas diversas vezes, reiteradas vezes, a legalidade do que foi proposto por nós. Isso é tão óbvio que tivemos 2 decisões judiciais em que o juiz analisou o mérito da questão, ele leu os argumentos da Prefeitura, ele leu os argumentos do Sindicerme e chegou a um convencimento de que nós estamos cumprindo a lei. Então, não é uma decisão qualquer. Um magistrado se debruçou sobre aquele caso, olhou os nossos argumentos, olhou a lei e chegou à conclusão de que nós estamos obedecendo a lei. Você não acha que a medida mais dura pode até inviabilizar esse diálogo? Joelson, a questão é que, nesse momento, por mais que a gente tenha oportunizado essa discussão, nós temos um limite. Nós temos um ponto em que estamos chegando na metade do ano letivo e as aulas não retornam na sua integralidade. Então, daqui em diante, a gente é obrigado a tomar medidas mais fortes porque a situação assim impõe. Não é a vontade do prefeito, não é a vontade da administração, mas é a situação que nos impõe isso. Ou nós fazemos dessa maneira, ou a gente vê o ano ficar cada vez mais comprometido. Secretário, quero agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui.